Fala pessoal, beleza? Professor Adriano Rodrigues falando. E a minha missão hoje para vocês, tá? Vai ser o quê? Fazer com que vocês acertem todas as questões, qualquer questão de crase de concurso público, tá bom? Sem precisar decorar regra alguma, apenas usando o seu raciocínio, tudo bem? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lista de 3 folhas cheia de regras para colocarmos crase. Então você vai ver lá, antes de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Aí você fica lá decorando, meu Deus, antes pronome feminino facultativo. Antes pronome feminino possessivo é facultativo. Ai, meu Deus do céu, antes de verbo no uso crase. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que decorar tudo isso. Não, pelo amor de Deus, ó, pega isso aqui, pega isso, ó. Tá? Qual que é a ideia? É você aprender a responder essas questões, tá? Usando o teu raciocínio, beleza? Inclusive, no final desta aula, tá? Você vai responder 2 questões do CESP, da última prova da Polícia Federal, usando esse raciocínio que eu vou te ensinar. Tudo bem? Pode ser que a aula demore 2 horas, afinal é uma aula, não é uma dica rápida, tá? Então, se você quer passar, tenha paciência, né? Assista ao vídeo. Beleza? Se gostou, clique em curtir, inscreva-se. E é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá para o slide. Pessoal, então vamos lá para essa dica aí que eu acho particularmente sensacional. Essa dica não foi eu que inventei, ela é baseada numa aula genial, né? Uma aula que eu gostei muito do professor Elias Santana. Tudo bem? Então foi com ele que eu aprendi e estou aqui para repassar para vocês. Grande professor. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Paciência, tá certo? Paciência, vamos com calma, porque isso, tá, define sua aprovação. Foram 2 questões em uma prova só da Polícia Federal. Se você errasse, meu amigo, essas 2 questões, a sua colocação ia por água abaixo, tá? Então não ignore nada, principalmente assuntos como esse, tá bom? Então vamos lá, vou começar a apresentação para você aqui, meu amiguinho, tá? Beleza. Pessoal, primeira coisa, tá? Me chamo, para quem não conhece, professor Adriano Rodrigues, tá bom? Tenho um site, www.adrianorodrigues.blog, onde eu posto as minhas dicas, tá? Onde não, depois você vai ver em que, né, o lugar, né, virtual, depois você vai ver a diferença entre onde e aonde, tem a dica aí, tá? É o local onde, né, em que eu coloco as dicas que eu crio em vídeos, tá bom? E também lá tem alguns artigos, beleza? Alguns artigos escritos, beleza? Por exemplo, sobre vozes verbais, tá? Se você tiver dúvida sobre vozes verbais, dá uma olhadinha lá, você vai gostar muito, beleza? Além de alguns contos que eu publico e poesias. Ah, sou artista. Beleza? Vamos lá. Beleza? Lógico, através, beleza, desse meu site, tem um localzinho lá onde você pode acessar o meu canal do YouTube. Gente, na data que estou gravando esse vídeo, ou seja, hoje é que dia, gente? Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de 4 de 2019. Beleza? Tem lá 6.020 inscritos. Ah, Adriano, mas o Whindersson tem 3 bilhões. Dane-se o Whindersson. Beleza? Para mim isso é uma grande vitória. O Whindersson que se foda. Tá certo? Para mim isso é uma grande vitória. Eu espero que você entre lá. Inscreva-se, beleza? Curta e tenha acesso a essas minhas dicas gratuitas. Tá bom? Vamos lá então. Beleza, pessoal. Primeira coisa para você aprender crase, você tem que saber o seguinte. Você tem que saber a regência do verbo. Beleza? Essa aula não é sobre transitividade verbal. Tudo bem? Não é sobre transitividade verbal. Então, estou partindo do princípio que você sabe o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo direto. Estou partindo do princípio que você sabe o que é uma preposição. Tudo bem? Então, beleza. O que é crase? Crase, pessoal, é a denominação dada ao acento grave. Tá? O que é crase? É esse acento grave aqui. Beleza? Crase é isso aí. Isso aqui, pessoal, é um A craseado, ou seja, é um A com sinal indicativo de crase. Beleza? Adriano, bacana, que legal, ó, parabéns. Como é que uma crase surge? Amigão, é o seguinte, a crase surge através de uma fusão.
Fusão é aula de química? Não, calma aí. O que é fusão, pessoal? Fusão é a junção de algo, tá bom? Junção de quê, Adriano? Junção de uma preposição mais um artigo feminino. Beleza? Adriano, existem várias preposições de, para, a, em. Qualquer preposição? Não, meu amigo. O verbo tem que exigir a preposição a. Tudo bem? Por exemplo, o verbo ir, todo mundo sabe, né? Todo mundo decorou que ninguém vai no banheiro, todo mundo vai ao banheiro, né? Isso aí todo mundo decorou, que a professora lá da nossa escolinha nos ensinou, né? Mas por quê, pessoal? Pela regência do verbo, né? Porque quem vai a algum lugar. Então, o verbo, ele exige a preposição a. Por exemplo, o verbo referir, né? Referir-se, tá? Quem se refere a algo. Ou seja, para eu escrever corretamente uma frase usando esses verbos, eu vou ter que usar a preposição. E a preposição que o verbo exige é a preposição a. Obviamente, outros verbos exigem outras preposições, mas não é o nosso foco agora, tá bom? Então, se numa frase eu tenho um verbo que exige a preposição a, e em seguida, amiguinho, eu tenho um artigo feminino, por exemplo, a, seja ele no plural, no singular ou no plural, tá? O que vai acontecer? Esses dois carinhas aqui, ó, eles vão se fundir, tá? Então, a preposição mais o artigo definido vai formar o a craseado, né? Ou, se tiver no plural, o a preposição mais o a artigo definido no plural vai formar o as. Beleza? No plural. Ah, Adriane, isso eu já sei, pô. Essa é a dica? Não, infeliz. Eu vou te falar a dica agora. É agora que começa a graça. Tá certo? Então, beleza, Adriano. Meu querido aluno, como que é essa dica? Vamos lá. Primeiro, você vai transformar o complemento do verbo em quê? Em um sujeito, tá? E ver se cabe artigo. Não entendi nada, Adriano. Calma, calma. Você vai pegar o complemento do verbo, só decora. Você vai pegar o complemento do verbo, tá? Vai transformá-lo em um sujeito e criar uma frasezinha qualquer. Depois de criar essa frase, você vai ver se essa frase ela aceita artigo ou não. Ou se aceita os dois. Se aceitar artigo, é porque, se só aceitar artigo, é porque a crase é obrigatória. Se não aceitar artigo de jeito nenhum, é porque a crase é proibida. Se aceitar os dois, tanto com artigo quanto sem artigo, é porque a crase é facultativa. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, eu me referi. Manifestações. Bacana. Vamos, daqui a pouco a gente olha isso aqui. Eu me referi, manifestações. Quem se refere a algo. Ou seja, eu já sei que a transitividade do verbo referir-se, ele exige a preposição a. Então, esse a que eu estou colocando aqui, tá? Ele é uma preposição. Manifestações. E agora? Como é que eu vou fazer? Percebam, pessoal. O que é manifestações? Essas manifestações, nada mais é do que o complemento verbal do verbo referir, né? Que quem se refere a algo. Se refere o quê? As manifestações. O que eu vou fazer? A dica? Qual que é a dica? Né? A dica é, eu vou pegar essa palavrinha, manifestações, vou transformá-la em um sujeito e vou, né, criar uma frase. Beleza? Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma análise. Beleza? E é através dessa análise, meu querido, que você vai saber se coloca crase ou não. Tudo bem? Sem precisar decorar porcaria nenhuma. Se você estiver ofendido com o meu linguajar, desculpa, viu? É assim mesmo. Tá? Então, vamos lá. Qual é o complemento verbal aqui desse exemplo? O complemento verbal é manifestações, correto? Então, vou pegar essa palavrinha manifestações e vou criar uma frase com ela, transformando-a em sujeito. Vamos lá? Então, beleza, manifestações.
Vou criar uma frasinha, gente, pode ser uma frase boba, afinal você está numa prova, não fica criando frase longa não, tá? Uma frase bonita. Não, pô, besteira. Então, manifestações são importantes. Pessoal, né, quem são importantes? Manifestações. Veja que eu peguei o meu complemento e transformei em sujeito. Isso aqui, gente, isso aqui pouco importa. Foi uma frase que eu criei. Então, eu criei a seguinte frase: manifestações são importantes. Então, vamos supor, pessoal, que eu chego, né, estou assistindo o jornal, né, com meu filho, e eu falo assim: Augusto, você viu só, né? Manifestações são importantes para o Brasil, né? Ele é, pai, realmente, manifestações são importantes para o Brasil. Então percebam que eu usei a frase sem artigo. Eu falei, Augusto, manifestações são importantes para o Brasil. Percebeu? Sim, pai, percebi. Ou seja, quando eu fiz essa frase sem o artigo, ela ficou com sentido. Ela ficou ok. Tudo bem? Agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou falar assim, filho, Augusto, você viu só? Você viu a reportagem? As manifestações são importantes para o Brasil. Opa, o que eu fiz? Eu usei o artigo definido as no plural. Eu falei assim, Augusto, as manifestações são importantes para o Brasil. Fez sentido? Ah, numa boa, todo mundo entendeu, né? Então eu falei assim, ó, as manifestações, Augusto, são importantes para o Brasil. Então eu fiz o teste sem artigo e a frase ficou com sentido. Numa boa, eu fiz o teste com o artigo e a frase ficou o quê? Com sentido. Ou seja, então estamos diante de uso de crase facultativo. Beleza? Será, Adriano? Será? Ora, vamos ver lá no exemplo? Vamos lá? Beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui. Né? Vou apagar aqui. Tudinho, isso. Beleza? Vou escolher uma caneta aqui, vermelha. Então vamos lá. Quem se refere a preposição eu já tenho, beleza? Manifestações é o meu complemento verbal em que eu crio uma frase. Essa foi a dica. Você percebeu que eu posso usar essa frase tanto com artigo quanto sem artigo, beleza? Então eu tenho a opção de usar essas duas formas. Vamos supor que eu vou optar por usá-la com artigo, tá? Então vou ter isso aqui, ó. A mais A. Então, olha só, eu me referi a manifestações, beleza? Gente, obviamente, vocês podem perceber aqui que manifestações está no plural. Então, o artigo tem que estar no plural. Isso é concordância normal, viu? Lá no começo do curso, tá? Então, olha só, eu me referi a, esse A é uma preposição, mais o A artigo, o que eu tenho aqui? Ora, eu tenho A mais as. Porque eu optei, eu escolhi, tá? Colocar o artigo. Então, aqui eu tenho o quê? A fusão da preposição mais o artigo, dando origem ao artigo definido feminino no plural, craseado, as. Mas aí a questão fala assim, candidato, caso a crase em as, caso a crase antes do termo manifestações seja retirada, ocorrerá prejuízo gramatical para a sentença. A prova te cobrou isso. E aí, será, meu amigo? Será? Não, essa questão está errada. Por quê? Porque, como você viu, você pode usar tanto o artigo quanto não pode usar. É sua opção. Então, vamos supor que hoje, né, eu escolhi usar... Gente, a preposição ela vai ser obrigatória, ela sempre vai estar lá. Né? A. Mas você falou, não quero usar artigo, não. Quero usar artigo, não. Então, o que você vai ter? Você vai ter o a preposição mais nada. Então, o que vai originar isso aqui? Apenas um azinho sem preposição. Beleza? Então, por isso que eu digo que este é um exemplo de crase facultativa. Então, olha só, meus amigos.
Percebam aqui, ó. Percebam aqui. Tá vendo, ó? Eu me referi a manifestações ou eu me referi às manifestações. As duas formas estão corretas, tudo bem? O que a prova pode te perguntar? Ela pode falar para você que esse A que eu sublinhei agora, que eu circulei, e que esse A é um artigo. Gente, você vai falar de cara que isso está errado. Esse A que eu circulei, ela é uma preposição, tudo bem? Preposição oriunda do verbo referir. Mesmo porque, pessoal, se fosse um artigo, ele deveria estar no plural para concordar com o nome que o procede, né? Que é o quê? Manifestações, tá? Agora aqui sim, aí sim, aí tem um artigo no plural mais a crase. Beleza? Entendeu? Essa é a dica. Ah, Adriano, aprendi, legal. Vamos treinar? Vamos. Então, olha só. Vou apagar essa telinha aqui. Beleza? E vamos agora fazer alguns exemplos, tá? Por exemplo, pessoal, protestos. Você fala as protestos ou você fala os protestos? Você fala os protestos. Ou seja, essa palavra aqui, ela é masculina, né? Vou transformar esse elemento em sujeito. Vamos ver. Eu sei que você já sabe a resposta, mas vamos lá. Vamos tentar, né? Protestos. Protestos são legais. Nossa, professor, que frase criativa. Pois é. Protestos são legais. Pessoal, protestos, né? Se eu falo protestos são legais, né? Minha querida, protestos são legais, né? Para o povo, para o Brasil. É uma frase com sentido, né? A pessoa vai entender o que eu disse. Então, se eu não coloco artigo diante dessa frase, ó, show de bola, tudo bem? Mas e se eu colocar um artigo, como é que vai ficar? Eu posso falar as protestos são legais? Não. O certo é eu colocar o quê? O artigo masculino, né? Os protestos são legais. Então, como é que ficaria nesse caso aqui, meu amigão? Quem se refere o quê? Se refere a. Beleza, mas os professores, né? Eu posso usá-lo tanto sem um artigo, quanto eu posso usá-lo com artigo. Só que o artigo aqui, no caso, é masculino plural. Então, é correto eu falar, eu me referi, tá? Eu me referi sobre protestos, por exemplo, né? Não utilizei artigo. Utilizei aí, eu me referi sobre protesto. Eu me referi aos protestos. Tá bom? Então, se eu pego a minha crase, a minha preposição, que sempre vai estar lá, que é a exigência do verbo referir, e somo com o artigo masculino, eu tenho aqui aos. Então, gente, você já sabe, amigão, aqui a crase, ela é o quê? Proibida, tá? Eu te mostrei por que ela é proibida, tá bom? Mas, como que ensinam? Antes, palavra masculino não se usa crase. Tudo bem, você pode decorar isso aí, mas aqui eu te mostrei o porquê. Tá? Então, vamos lá, vou apagar. Vamos para a próxima. Para a próxima. Manifestações, essa aqui nós já fizemos. Vamos lá, vamos para essa aqui. Eu me referi. Manifestação dos caminhoneiros. Opa, bacana, referi. Pessoal, quem se refere a, né? Ou seja, a preposição nós temos aqui. Nós já temos certeza que ela existe. Por que eu usei o verbo referir? Porque nós já sabemos a regência dele e a aula não é de regência, não é de concordância, é a aula de crase. Tá bom? Então, quem se refere a. Qual que é a dica? Vou pegar o complemento, se refere o quê? A manifestação dos caminhoneiros, né? Então, eu vou pegar esse complemento, vou transformá-lo em um sujeito, tá? E criar uma frasezinha qualquer para ele. Então, vamos lá? É o quê? Manifestação dos caminhoneiros. Então, vamos lá, meu amigo. Manifestação dos caminhoneiros como manifestação dos caminhoneiros está no singular, então o verbo vai estar no singular, né? Manifestação dos caminhoneiros causou impacto ao Brasil. Acabei de inventar essa frase. Você cria a sua, elemento. Beleza? O que é manifestação dos caminhoneiros? É o sujeito, né?
Porque se você pergunta assim, quem causou impacto ao Brasil? Manifestação dos caminhoneiros. Então, peguei o sujeito, criei, né? Peguei o complemento do verbo, transformei sujeito, criei uma frase. Pessoal, vamos lá. Por exemplo, eu estou assistindo ao jornal e eu chego para minha esposa, né, e falo assim, Leidiane, ela, oi, amor. Eu falo assim, manifestação dos caminhoneiros causou muito impacto ao Brasil. Ela, como é que é? Manifestação dos caminhoneiros causou muito impacto ao Brasil? Ela, mas você está falando de quê? Como assim? Dá a impressão, pessoal, que eu cheguei do nada e falei essa frase do nada. Tudo bem? Né? Essa frase, ela está truncada, tá? Ela está incompleta. Dá a impressão que eu tive um problema e estou começando a comer as vogais, estou começando a comer palavras, né? Estou tendo algum problema aí. Ela vai falar, vamos ao médico. Vamos ao médico, tá bom? Então, olha só, se eu chego e falo assim, manifestação dos caminhoneiros causou impacto ao Brasil, dá a impressão que eu cheguei do nada e comecei a falar isso. Então, olha só, o primeiro teste é o quê? Sem artigo, né? Você acabou de ver, analisando a semântica, o que é semântica? Significado, que sem artigo não dá. Sem artigo não dá. Agora vamos testar com artigo. Né? Vamos testar com artigo. Fala assim, Leidiane, você viu no jornal? A manifestação dos caminhoneiros causou impacto ao Brasil. Ela é verdade, amor, verdade. Inclusive, eu paguei R$ 5 de gasolina. Isso é verdade mesmo, tá? Então, olha só, eu sou obrigado a colocar o quê? Um artigo. Eu sou obrigado a colocar um artigo para que a frase fique com sentido. Então, o certo é eu falar o quê? A manifestação dos caminhoneiros causou impacto ao Brasil. Então, vamos lá no exercício? Vamos lá no exercício? Beleza. Então, olha só. Quem se refere a manifestação dos caminhoneiros. Beleza? Eu posso usar sem artigo? Você acabou de ver que não. Então, eu sou obrigado a colocar um artigo. Então, vamos lá. Então, eu só posso ter quem aqui? Um artigo? Opa, peraí. Eu tenho um artigo preposição. Eu tenho um artigo preposição somando o artigo preposição, pelo amor de Deus. Eu tenho uma preposição somando com o quê? Com um artigo. Isso vai dar origem ao quê? A um acraseado. Então, nesse caso, pessoal, a crase ela é obrigatória. Então, se a questão vier falando assim, eu me referi a manifestações dos caminhoneiros, falar assim, é opcional a retirada da crase, a retirada do sinal indicativo de crase, sem causar prejuízo gramatical à sentença. Você vai falar que está errado, porque, nesse caso, a crase é obrigatória. Gente, essa é muito interessante. O que nós temos aqui? Nós temos, ó, essas, é um pronome indicativo feminino, né? Então, naquela minha listazinha lá, tem lá um enorme, né? Falando assim, antes de pronomes indicativos femininos, a crase é proibida. Ou então, antes de pronomes possessivos femininos, a crase, ela é opcional, ela é facultativa. Você fica, meu Deus do céu. Antes de pronome tal, é facultativo, antes disso é obrigatório. Aí você tenta decorar aquilo e fala, meu Deus, isso não é para mim não, crase é muito difícil. Aí você vai e desiste. Rasa aquela porcaria. Aprende do jeito que eu tô falando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse exemplo. Vai apagar tudo, né? Então estamos aqui, ó. Estamos aqui. Pessoal, quem se refere a alguma coisa. Então a preposição já tem, beleza? Já tem, isso é de praxe. Então qual que é o complemento do verbo? Essas manifestações. Qual que é a dica? Vou transformá-la, né? Eu vou transformar esse complemento, né? Transformá-lo em sujeito e criar uma frase. Essas manifestações. Vamos lá. Essas manifestações foram ruins. Tá bom. Só isso aqui tá bom. Então vamos aplicar essa frase que eu acabei de criar a um contexto real. Vamos lá, cheguei em você, meu aluno. Vamos supor que você se chama aí Fulgêncio Batista. Eu falei, amigo Fulgêncio,
Essas manifestações, Fulgêncio, foram ruins. Essas manifestações foram ruins. Eu paguei mais caro na gasolina. O Brasil parou. Opa, peraí. Eu fiz o teste, não fiz? Eu fiz o teste sem artigo. Eu falei assim, essas manifestações, o meu amigão, essas manifestações foram ruins para o Brasil. Aí ele vai falar para mim, realmente, Adriano, isso é verdade mesmo. Ou seja, funcionou sem o artigo? Funcionou. Agora vamos fazer o teste com o artigo. Eu falo assim, ô Fulgêncio, oi Adriano, Fulgêncio, a essas manifestações foram ruins. Ele é o quê? A essas manifestações foram ruins. Ele vai falar, tá doido, Adriano? O que é isso? Você tá com problema de linguagem? Quer ir ao médico? Então, olha só, se eu colocar um artigo aqui, pessoal, a frase ela fica o quê? Sem sentido. Então, essa frase minha, ela não aceita artigo. Tudo bem? Vamos voltar lá para o exercício? Vamos voltar? Essas manifestações. Pessoal, eu posso colocar artigo aqui? Não. Então, olha só. Uau, posso pôr? De jeito maneira. Então, o que vai acontecer aqui, meu amigo? O a preposição, ele não vai somar com ninguém. Então, nós temos a preposição mais o quê? Um vazio, porque não admite artigo, né? Não admite artigo. Então, o que eu vou ter? Vou ter apenas o a preposição. Então, quem desce para cá? O a preposição. Tudo bem? Sem crase. Então, nesse caso, meu amigo, como ele não tem com quem somar, não tem com quem fugir, tadinho, vai ficar só, tá? Então, a crase, nesse caso aqui, ela é o quê? Proibida. Você acabou de entender que essa crase é proibida, tá? Isso aqui não é crase não, tá? No sinal indicativo é só uma seta. Você acabou de entender que essa crase é proibida apenas analisando, tá? Apenas raciocinando. Você não precisou decorar que antes de pronomes indicativos femininos se usa crase. Não se usa crase. Você não precisa decorar isso. Tudo bem? Aí a banca pergunta para você, o que é esse A? Você já sabe responder, pessoal. Esse A nada mais é do que uma preposição. Mesmo porque, se fosse artigo, ele deveria estar no plural. Ó. Por quê? Porque essas estão no plural. Tudo bem? Questão de concordância. Tá? Vamos lá, vou pegar uma aqui interessante. Vamos ver aqui. Ó. Eu me referi sua manifestação. Vamos lá. Depois o restante você pode fazer em casa. Referir. Quem se refere a. Né? É a preposição. Isso nós já sabemos. Sua manifestação é o complemento do verbo referir. Se refere à sua manifestação. Isso aqui é o quê? É o meu complemento verbal. Qual que é a dica? Vou pegar o complemento verbal e irei transformá-lo em sujeito, criando uma frase. Beleza? Então vamos lá? Sua manifestação. Vou apagar aqui. Eu vou criar aqui, ó. Sua manifestação fez efeito. Eu chego você, meu querido aluno. Aliás, eu vou, né? Estou muito feliz pela atitude dos caminhoneiros e eu vou até a BR-040, né? Encontro com o caminhoneiro que estava tomando Coca-Cola e usufruindo de uma meretriz, né? Interrompo-os, né? E falo o seguinte: meu amigo caminhoneiro, sua manifestação fez efeito, viu? Parabéns! Ou seja, eu fiz o teste, pessoal, sem o artigo. Sua manifestação fez efeito, meu amigo caminhoneiro. Fez sentido? Fez sentido. Então, sem artigo, ok, fez sentido. Agora, se eu interrompo o meu casal, né, o caminhoneiro e sua jovem meretriz, e eu falo assim, ô meu amigo caminhoneiro, parabéns. A sua manifestação fez efeito. Fez sentido, gente? A frase ficou boa? Funcionou? Funcionou. Então, eu acabei de fazer o teste com artigo e ele o quê? Funcionou, pessoal. Funcionou. Então, o que acontece? Eu posso escrevê-la tanto sem artigo, né? Tanto sem artigo, quanto com artigo. Então, estamos diante aqui, pessoal, de uma crase facultativa. Beleza? Você já sabe disso. Então, vamos lá. Vamos à questão. Né? Vamos à questão. Beleza? Vou apagar aqui para ficar mais claro, né? Então, olha só. Quem se refere a. Esse a é uma preposição.
Opa, não é aqui não, caramba. É no sua, né? Aqui, ó, é aqui, ó. Quem se refere a. Esse a é uma preposição. Sua manifestação. Nós acabamos de ver que podemos usá-la tanto com a artigo, né? Nós podemos usar com artigo, ou caso não queiramos, não precisa pôr o artigo, é facultativo. Então, olha só, se eu uso o artigo, o que nós vamos ter? A mais A. Então, eu vou ter o quê? Vou ter a fusão da preposição mais o artigo, dando origem ao acraseado. Ah, Adriano, eu não quero usar não, estou cansado, me dá uma canseira danada colocar esse sinal indicativo de crase aí no A. Tudo bem, nesse caso, você tem a opção, né? Você não precisa usar o artigo. Então, você pode simplesmente colocar quem? Você vai ter o quê? Você vai ter o a preposição, mais o vazio, né? Ninguém, porque você escolheu não usar o artigo. E isso vai dar origem o quê? A um a sem crase. O que é esse azinho aqui, amigo? É um artigo? Não, claro que não. É uma preposição, tá? Então, você pode usar tanto a com preposição, tanto a preposição craseado, quanto apenas o a preposição sem crase. Entenderam isso aí? Tá? Como o artigo ele é opcional, a crase vai ser opcional também. Se você usa o artigo, você vai ter crase. Né? Se você não usa o artigo, você vai ter só preposição. Ou seja, o azinho, preposição desce, fica lá sozinho o bichinho. Tá bom? Então aqui estamos diante de uma crase facultativa. Tá bom, pessoal? Beleza. Sabe aquela lista que eu rasguei? Tá lá assim, ó. Diante de pronomes possessivos feminino, a crase, né? A crase é facultativa. Eu preciso decorar aquela porcaria? Não. Use o seu raciocínio. Faça o que eu estou fazendo que você vai acertar qualquer questão envolvendo crase. Tudo bem? Pessoal, o restante aqui, ó, faz na sua casa. Como, por exemplo, verbo fazer. Verbo fazer. Tem uma regra que fala o seguinte. Antes de verbo não se usa crase. Por quê? Porque é o seguinte, quem se refere a, né? Beleza, vou transformar esse aqui, fazer manifestações. Eu posso falar assim, ó, a fazer manifestações, a fazer manifestações foi legal. Você pode falar isso? A fazer manifestações foi legal? Não. Como é que você fala? Fazer manifestação foi legal. Então, gente, ó, antes do verbo, eu não uso artigo. Então, por isso, pessoal, tá? Que antes de verbo, eu não tenho crase. Tá? Só tem um azinho. Quem que é esse azinho? É a minha preposição. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, meus amigos. Eu tenho aqui duas questões que caíram, tá? Na prova da Polícia Federal, ano passado, 2018. E essas duas questões tratam sobre o uso da crase. E com essas dicas, tá bom? Com essas dicas, você é capaz de respondê-la corretamente. Tudo bem? Vamos ver o negócio aqui? Vamos lá? 31 minutos, né? Ou seja, tá bacana. Na próxima aula, nós vamos responder a essas questões, tá certo? Beleza? Então, amiguinho, coisinha linda, coisinha fofa de Deus, tá? Assista a próxima aula que nós iremos respondê-la. Te aguardo. Até daqui a pouco.